Mateus 15. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe: Oferto ao Senhor o que de mim terias de benefício, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Inutilmente então me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Então ele, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus então disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É isso que contamina o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E, partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, aproximando-se, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os curou de tal forma que as multidões se maravilhavam, vendo mudos falando, aleijados curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão,
porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tamanha multidão? E Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. E, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala.